Então, Jean, vamos lá. Tenho dinheiro sobrando. Aonde eu posso botar meu dinheiro que tenha o menor risco possível, né? Porque risco sempre tem. Gente, sempre tem. Se alguém fala pra você que não tem risco, corre dessa pessoa, porque tudo tem. Até na poupança tem risco, só pra você saber, tá? Então a poupança, você chegar lá, ele tem um fundo garantidor, né? De crédito, exatamente. Que eu acho que é 250 mil. 250 mil. Então, se você botar mais de 250 mil na poupança e o banco falir, você perde o dinheiro todo. Ele garante até 250 mil. Então, até na poupança tem risco. É o menor risco possível, tem um risco muito baixo, mas existe o risco. Então, assim, tirando poupança, para mim não é. Você acha que não está hoje nem corrigindo a inflação direito? Não, isso. Então, qual seriam os investimentos ali de menor risco que eu dono de mercado, tô com o dinheiro sobrando, aonde eu posso colocar? Bom, só reforçando o nosso disclaimer, né? Isso é a forma como nós enxergamos o nosso investimento pessoal, né? Não é necessariamente eu vou falar um pouquinho sobre onde eu estou botando o dinheiro. Não é necessariamente uma recomendação de investimento. Só que eu costumo dizer o seguinte, né? Investir, né? A nível pessoa física, né? Primeiro objetivo, criar uma reserva de emergência. Né? Antes de eu me aventurar, digamos assim, em novos oceanos, eu tenho que criar. E normalmente a gente entende que essa reserva de emergência ela tem que ser o equivalente aí a de 3 a 6 meses, pelo menos, das suas despesas fixas. Isso como pessoa física. Como pessoa física. Tá bom. Em loja, a gente esse mesmo disclaimer de investimento, tá? Então, você precisa ter de reserva financeira mínima pelo menos 30% do seu faturamento atual. Isso. Que dá um mês de todas as despesas, não é o custo da mercadoria, despesas pagas, tá? O ideal é a gente chegar a pelo menos 3 vezes isso, tá? Pelo menos um mês, mas o ideal é chegar a 3, que dá próximo ali de um faturamento seu. Então, 3, 30% mínimo, mas o ideal é um faturamento, tá? 10% quando a gente fala de capital de giro isso. É para mínimo para você pagar boleto com tranquilidade. Agora, preciso ter reserva financeira, 30%. Mínimo, ideal, né, acima de um faturamento, que daria o que eu já falou de pessoa física, isso. Mais ou menos de pessoa jurídica, 3 meses. Exatamente. E aí, quando a gente fala em reserva de emergência, como você falou, eu tenho que buscar um investimento de menor risco, né? Mas esse investimento de menor risco, que seria o que a gente chama de renda fixa, né? Que é uma renda fixa que é variável. Mas é uma renda fixa que se varia. Mas ela tem que ter algumas características que eu sempre saliento para as pessoas. Por exemplo, tá? Eu tenho que ter um investimento que ele tenha liquidez diária. Ou seja, ele renda todo dia. E que eu também possa tirar ele, né? Exatamente. Ele tem que ter a disponibilidade, ou seja, carência zero. Né? Então a gente normalmente um investimento, né, de renda fixa que adeque a reserva de emergência, seja para a empresa ou para a pessoa física, ela tem que ter liquidez diária, ela tem que ter carência zero, ela tem que ter taxa de administração zero, porque senão ela vai comer um pedaço do nosso rendimento, e ela preferencialmente ela tem que ser vinculada ao fundo garantidor de crédito. Né, que pelo menos eu tenho 250 mil. Aí eu até brinco, às vezes, mas se eu tiver 500 mil, bom, se você for muito medroso, faz em 2 bancos, né? Porque aí pelo menos você vai ter 250 mil no CNPJ, 250 mil em outro. Normalmente, os investimentos de renda fixa que se adequam hoje mais a esse estilo são os que a gente chama do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Então vai ter lá, tem N tipos de CDBs, né? Mas é muito importante que você entenda isso, que tenha liquidez diária, tenha carência zero e que ele reponha pelo menos a inflação mais alguma coisa. Então um dos índices muito utilizados são os CDBs vinculados à Selic, né, que é a taxa do mercado de juros, né, a taxa de juros do mercado, né, hoje está em 10,5% nesse exato momento que a gente está falando aqui. Então eu tenho que ter, né, um rendimento que ele me dê essa taxa Selic e mais alguma coisa. Tá? Beleza. Então isso eu posso ter um CDB, diversos bancos oferecem isso. E também na pessoa física eu tenho o chamado tesouro direto, que aí ele não tem o fundo garantidor de crédito, porque o garantidor é o próprio governo. O governo teria que quebrar como instituição para que ele não pagasse o valor. Se o governo quebrar, que já foi tudo vai ser o menor dos seus problemas. Já foi tudo pro beleléu. E aí a gente tem diversos títulos do Tesouro Direto, mas se eu quero formar uma reserva, né, tá ali a minha reserva de emergência, eu tenho lá o que eles chamam de Tesouro Direto Selic, que ele tem justamente essa característica. Eu posso retirar ele a qualquer momento, eu investi hoje, eu posso retirar amanhã, que não tem problema, e ele já rendeu.
proporcional a um dia. Exatamente. Se eu deixar 2 dias, ele rende proporcional ao 2 dias. Exatamente. Então ele rende todo dia, né? Ele tem essa questão do governo ser o garantidor. Quais são as dicas que eu dou quando a gente trabalha com renda fixa, né? Sempre que possível, eu fazer um investimento que eu tenha em média um horizonte que ele vai ficar lá no mínimo 30 dias. Por quê? Sobre as operações financeiras existe um imposto, o IOF, né? E o IOF ele é regressivo. Então, no dia 1, ele é 8%, no dia 2 ele é 7 ponto alguma coisa, no dia 3 ele é 7 ponto, no dia 30, no D30 ele zera. Ou seja, se eu mexer nesse dinheiro após 30 dias, eu não pago o IOF. Né? Eu até às vezes eu dou uma dica que tem muitos bancões, nada contra, que eles fazem aplicações automáticas. Nossa, isso é uma droga. Isso, e eu sugiro fortemente, eu sugiro fortemente aos alunos que eles vá lá ao gerente e pergunte, cara, você está fazendo essa coisa de essa investimento aqui automático. Qual é a taxa de administração disso? Às vezes você está perdendo dinheiro. Porque dependendo da taxa de administração que está sendo cobrada, é maior do que o que ele está rendendo. Isso. Então você tem que ir lá e questionar o gerente. Às vezes é melhor você tirar esse investimento automático, você mesmo fazer o investimento, porque você tem que saber se tem uma taxa de administração. Além que fica difícil controlar, porque ele tira dinheiro, bota dinheiro, tira dinheiro, bota dinheiro da tua conta, é uma droga. Se entra e sai tudo de nós supermercadistas, a gente conta com o dinheiro de hoje para pagar o boleto de amanhã. Então não adianta que vai sair da conta. E aí eu vou pagar IOF. Tá? Então, se o banco zerar o meu IOF, me der uma taxa de administração 0 e me der Selic mais alguma coisa, eu posso até deixar. Né? Vai dar um trabalho, vai dar um trabalho no extrato lá para fazer a conciliação bancária, mas eu não vou estar perdendo dinheiro. Agora, se eu estiver pagando IOF, se tiver taxa de administração, eu estou perdendo dinheiro. Então tira, pede para cancelar esse investimento, tá? O gerente vai chiar contigo, mas pede para cancelar e de repente você vai fazer um investimento único, né? E aí vale muito, até aproveita a dica que você fala, quando você fala em caixa obeso lá para a empresa, mas vale para a pessoa também, né? Eu acho muito válido a sua ideia, eu vou tirar 1 a 3% do meu faturamento diário, né? Porque eu achei uma super sacada a nível de investimento. Porque se eu tiro diariamente, então se eu botei R$100 num dia, R$1.000, R$2.000, vamos botar R$2.000 num dia. Ok, daqui a 30 dias esses R$2.000 não pagam IOF. Aí eu fiz no de outro dia, R$2.000. Quando chegar no dia 30, eu já tenho 2.000 que não paga no IOF. No dia 31, eu já tenho mais 2.000 que não paga. Ou seja, depois de 60 dias eu fiz todo o investimento e meu investimento mais nenhum paga IOF.